Vamos voltar a conversar com o deputado federal Aguinaldo Ribeiro, aqui ao vivo nos estúdios, ele que é o relator da proposta de reforma tributária na Câmara Federal. Deputado, essa proposta já está no Senado, vai começar a ser votada agora no retorno dos trabalhos do segundo semestre. A expectativa é que ela seja aprovada ainda este ano? Se vá para a sanção presidencial ainda este ano? Não, a emenda constitucional, ela é promulgada. É promulgada, desculpa, é verdade, é verdade. Mas a expectativa do Senado é até outubro aprovar no Senado, com as modificações que o Senado julgar necessárias, né, para aprimoração, para aprimoramento do texto, e aí voltar à Câmara e a gente até o final do ano poder, sim, promulgar a emenda constitucional. Mas já há uma fala de alguns senadores, o senador Efraim Filho, por exemplo, já disse que quer fazer algumas mudanças nesse texto. Aí volta para a Câmara analisar novamente, né? Sim, exatamente. Volta para a relatoria nossa na Câmara para que a gente possa fazer essa avaliação das mudanças do Senado. Mas acho que um texto desse é um texto que tem que ser consensuado, né? Como foi na Câmara, né? É um debate muito grande. É importante se dizer que muita coisa do Senado já foi incorporada no nosso texto, até porque nós tivemos uma discussão muito profunda durante 4 anos e meio, inclusive como relator da PEC 110 e 45 na comissão mista, né, do Senado e Câmara. Inclusive era presidida pelo então senador Roberto Rocha, que era o presidente da comissão, e eu era o relator das duas PECs. Então, como eu disse há pouco, alguns temas já foram incorporados no nosso texto, mas que foram e vieram de sugestões do próprio Senado Federal. Então, se desfigurarem essa proposta, fica uma coisa meio estranha, né? Não tem como desfigurar. Nós, na verdade, nós trouxemos um IVA e nós preservamos na estrutura do IVA um IVA moderno. Então, por exemplo, para desfigurar, você teria que criar mais uma possibilidade de alíquota. Eu não acho que o Senado vai fazer isso, porque isso significa dizer que vai aumentar imposto. Uhum. Então, eu não acho que o Senado vai querer aumentar imposto. A grande preocupação, uma das grandes preocupações do brasileiro também, é com a alimentação, né? Principalmente quem ganha menos, a cesta básica. Quais os instrumentos que foram criados dentro dessa reforma tributária para preservar essa cesta básica? Bom, aí eu fiz, inclusive, foi uma das grandes discussões, inclusive na semana de votação da reforma tributária, não sei se você recorda, né? Se criou um grande debate em torno da cesta básica, dizendo, inclusive, que a reforma ia aumentar os preços de alimentos. Isso. E aí, o que eu fiz como relator? Nós criamos, e aí foi iniciativa nossa na relatoria, eu criei a Cesta Básica Nacional de Alimentos, que é uma cesta básica que nós vamos definir quais são os produtos, e essa cesta básica, logicamente, serão os produtos que nós consumimos no nosso dia a dia, né? Mas principalmente para atender a população da classe média, classe baixa do nosso país, classe baixa renda, com alíquota zero. Então eu acabei essa celema de se dizer, não, porque produto de cesta básica vai ter taxado, não vai ser taxado. Nós criamos a Cesta Básica Nacional de Alimentos com alíquota zero. E aí nós vamos definir quais são esses produtos. Hoje nós temos uma cesta básica só do PIS/COFINS, você tem 1.380 itens, é uma quantidade muito grande de produto. Tem coisa que inclusive as pessoas sequer consomem esses produtos. Nós vamos fazer uma cesta que seja a cesta do nosso dia a dia. Uhum. Tem arroz, tem carne, tem feijão, tem proteína, que tem alguns produtos de higiene pessoal, né, que são importantes para o dia a dia das pessoas. Isso nós vamos fazer através de uma lei complementar que será votada após a promulgação da emenda constitucional. Com essa alíquota zero, pode ser que alguns produtos, inclusive, caiam de preço? Caiam de preço, irão cair. Aliás, essa é uma outra coisa boa do IVA, né? Uhum. É que você vai ter um controle social muito grande do imposto. Por quê? Porque as pessoas, Hermes, vão saber quanto pagam. Hoje ninguém sabe quanto paga no produto ou no serviço que ela compra. Você tem lá uma base de cálculo que é feita, o produto paga imposto sobre imposto, e é cobrado de forma embutida no preço. Como é que você vai pagar hoje o imposto? Você vai pagar de forma que a gente chama de cobrança por fora e não mais por dentro. Ou seja, você vai pagar sabendo exatamente quanto você está pagando do produto e quanto você está pagando de imposto. Agora, deputado, dentro dessa proposta também, muita coisa ficou centrada nas mãos do governo federal, não? Com a junção de alguns impostos,
a fusão de alguns impostos em 2 impostos, o governo federal não vai ficar com muita concentração de poder não na distribuição desses recursos? Não, não. Os recursos, a forma de distribuição, elas foram mantidas do jeito como é hoje, para se manter o pacto federativo existente do nosso país, e nós estamos entre estados, municípios e a própria União. Nós dividimos, fizemos um IVA dual, né? O IVA federal e o IVA que eu chamo subnacional, que é dos estados e municípios. Portanto, a União vai ficar com a parte que lhe cabe, e mesmo assim, da parte que lhe cabe, uma parte, né, devolvida para estados e municípios, que é a parte relativa ao IPI, Isso. que hoje é distribuída com os municípios e com os estados. Mas é essa parte devolvida aí que está dando dor de cabeça. Não, não. Ela está clara. Nós colocamos no texto constitucional e ela não vai dar dor de cabeça absoluta. Ela já está de forma muito clara, constitucionalizada, né, após a promulgação, de forma que essa distribuição se dará mantendo a mesma distribuição dos modos que se faz atualmente. Como é que vai funcionar esse Conselho Federativo? O Conselho Federativo, na verdade, nós estamos discutindo numa lei complementar, né, como é que ele se dará efetivamente, mas ele é um conselho que ele é constituído por municípios e estados só. E quando a gente fala em Conselho Federativo, as pessoas confundem, achando que tem o governo federal do meio, por conta desse nome federativo. Ele é federativo porque envolve estados e municípios, então, de todo o país. Mas vamos ter uma representação dos estados e dos municípios que participarão de forma colaborativa para a arrecadação desse imposto, que é um imposto único dos estados e municípios, né, que cobrará ICMS e ISS no imposto só. Mas não corre o risco, por exemplo, de estados maiores, de maior poder aquisitivo, de maior representação, até do maior número de população, como São Paulo, como o Rio Grande do Sul, Paraná, terem um peso diferenciado de voto nesse conselho? Mas esse Conselho Federativo, além de não correr esse risco, que o que a gente está endereçando é apenas se ter uma forma representativa, esse Conselho Federativo ele terá um papel muito mais operacional, colaborativo entre os fiscos. E a cobrança do imposto ela é feita no destino, ou seja, onde se consome o produto ou o serviço. Por exemplo, hoje você compra um carro financiado ou uma moto financiada em João Pessoa, no financiamento esse imposto hoje está ficando lá na fábrica. São Paulo, né? Está ficando para lá. Ele hoje não, ele vai ficar onde está sendo consumido o produto ou o serviço. Então isso dá também clareza, né? Se faz justiça tributária, inclusive com o cidadão, que é dono do imposto, fazendo com que esse imposto fique aonde ele está pagando, e não como é hoje, que se cobra na origem, ou seja, no estado de hoje, onde às vezes, fabricado, onde é prestado o serviço. Você pega uma plataforma, por exemplo, de TV, às vezes, né, que você tem ali Isso. um aplicativo, você hoje está pagando, todo mês você paga ali um pedaço de imposto que está ficando em São Paulo, em vez de ficar na Paraíba, por exemplo. Então isso trará justiça tributária também para o nosso estado. Uma última pergunta. Até quando haverá essa transição? Tem uma projeção desse grupo de trabalho de quando vai exatamente a reforma tributária estar integralmente implantada? Não tem uma previsão do grupo de trabalho. Nós já aprovamos, né, na emenda constitucional. Nós temos uma transição que começa em 2026, Por que 2026? Primeiro nós temos que aprovar a emenda constitucional, então até o final do ano. O ano que vem aprovar toda a legislação infraconstitucional, que é a que vai regulamentar o próprio imposto, como é que se cobra, né, a cesta básica, quais são os produtos. O que a gente falou do turismo, tudo. de todas essas exceções vão estar na legislação infraconstitucional, e a partir daí nós vamos ter a transição se iniciando em 2026 e finalizando em 2032. Então, a partir de 2033, nós vamos ter totalmente já essa transição feita do ponto de vista setorial, né? Então, para todos nós vamos ter ali até 2033. Isso não quer dizer que só comece em 2033, não, já se começa em 2026. Sei. Nós vamos ter ali já a unificação de alguns impostos a partir de 2026. E temos uma transição federativa, que é a transição que as pessoas não vão ser impactadas com isso.
mas ela servirá para reduzir as eventuais perdas que alguns estados ou municípios poderiam ter por conta da reforma, até para se medir a capacidade de arrecadatória desse novo imposto. Tanto que a gente tem um período de teste inicial com a alíquota de 1%, que é uma alíquota referencial, para se ver quanto se pode arrecadar desse novo imposto, para que não haja também, ninguém pode correr o risco de arrecadar menos, se comprometendo, por exemplo, os compromissos de pagamento de folha de estados, de municípios, de todos os entes federados. Ok. Deputado, obrigado pela presença, pela entrevista aqui no Correio Debate. Boa sorte aí nessa sua missão. Eu que agradeço, uma grande satisfação poder estar aqui com vocês. Obrigado mais uma vez.